O Fluminense venceu o Bangu por 3-2, conseguindo assim a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, mas por mais incrível que pareça, apesar do resultado, não tem um tricolor que não saia dessa partida preocupado com a sequência desse time na temporada. Então vem comigo para o nosso vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Já começa esse vídeo dizendo que se você discordou da minha abertura, muito provavelmente você não assistiu esse jogo ou você é provido de uma paz de espírito da qual eu não tenho. Então, por favor, te peço argumentos nesses comentários para eu não ficar preocupada com a temporada do Fluminense. Mas brincadeiras à parte, peço a você para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você é tricolor e gosta de estar sempre conversando sobre o Fluminense, que aqui vai ter sempre muito conteúdo e muita live para você. E vamos ao assunto do dia, que é essa vitória contra o Bangu. O Fluminense entra em campo, e qual era o cenário, né? Eu acho que vale relembrar. O Fluminense é o time da Série A do Campeonato Brasileiro, time que passou por percalços o ano passado, mas que não tem um elenco, mesmo sem ter um elenco até no ano passado, que justificasse a posição na tabela em que ficou a maior parte do campeonato. Vem para esse ano com um novo elenco, um elenco renovado, com inclusive grandes gastos nessa janela. Entrar em campo contra o Bangu, que foi rebaixado da Série A1 do Campeonato Carioca. O Bangu que não foi rebaixado agora no final, brigando para não cair. O Bangu que não brigou em nenhum momento para não cair, que não tinha uma vitória, que até então só tinha 2 gols no campeonato, conseguiu fazer 2 gols nessa partida. Fazer, né? Entre aspas. Bom, dá pra dizer até que fez 2 gols. Não que todos tenham sido saldo positivo pro próprio Bangu. Mas esse era o cenário, assim. E a gente, ao longo da semana, dizia, nossa, o Fluminense vai entrar pra golear. Na verdade, essa parte vocês mais diziam. Eu ficava, é obrigação. Mas tenho dificuldade de ver esse time do Mano Menezes goleando. E, de fato, a gente vê que continuamos tendo motivos pra ter dificuldade de ver esse time do Mano Menezes goleando, porque a gente começa essa partida com o Bangu conseguindo espaços, conseguindo entrar na área do Fluminense, sem fazer nada de efetivo, mas eu não sei vocês, eu me assustei um pouquinho no início de jogo, não só nesse início, mas nesse primeiro tempo como um todo, porque o Bangu, ainda que não fizesse nada de efetivo, tava conseguindo uns espaços, assim, que não era pra conseguir, né? O Fluminense era pra entrar dominando o Bangu completamente. Acho que isso era o que eu, você e todos nós tricolores esperávamos, e até não tricolores, né? Tipo, mesmo que a fase não seja das melhores, a gente tá falando sobre times com níveis bem distintos. Até que a gente consegue abrir o placar com 15 minutos de primeiro tempo, mas esse placar foi aberto pelo Rua Sanches, né? Um gol contra, assim, bizarríssimo até, porque ele chuta realmente pra dentro do gol. Tudo bem, a gente tava tentando construir uma jogada, mas é um gol bizarro ali que muito provavelmente não teria acontecido se fosse outro jogador, né? Naquela posição, teria muito provavelmente conseguido se livrar daquela bola. E aí, beleza, né? Vamos atacar. Agora essa goleada sai, né? 15 minutos do primeiro tempo e nada. Volta Eu pensei, pô, pelo menos depois da parada técnica, né? O time vai voltar, mas não, assim, um primeiro tempo extremamente pobre. O Bangu passava pelo campo quando conseguia a bola, talvez até com tranquilidade. O Fluminense tentava atacar, não dá pra dizer também que a gente não tentou atacar, inclusive boas jogadas construídas com a ajuda do próprio Martinelli, Gabriel Fuentes também tendo uma presença bem grande na frente. Talvez ele, naquele início de jogo, a gente tinha um Canobi um pouco mais apagado, mas compensação, Gabriel Fuentes aparecia ali pra frente, dando chance e tal. Canobi depois começa a aparecer um pouco mais dentro do jogo, Riquelme Felipe também. A galera tava tentando fazer alguma coisa, mas o Bangu muitas vezes ganhava espaços que não fazia sentido, e quando pegava a bola talvez a gente até tinha uma dificuldade ali para retomar o controle do jogo. E o Fluminense muito desorganizado dentro de campo, assim, vi muita gente na live pós-jogo dizendo que parece que o time entra sem vontade. A sensação que eu tenho é que o time entra sem saber o que tem que fazer, sabe? Tipo, o aspecto de um time mal treinado, sendo muito honesta. Mas, assim, parece que não sabe como se encontrar, onde se encontrar, e fica dependendo de individualidades dentro do campo. E acho que nesse primeiro tempo passavam muito ali pela figura do Ares, que de fato, acho que a galera procura dentro de campo.
E o próprio Martinelli, que estava ajudando a construir jogadas e até criando alguns espaços ali. Não como Ganso, mas conseguindo ali alguma coisa diferente. Mas chega no final do primeiro tempo, o Freitas, ele dá um... Ele faz um gol contra. O gol contra que a gente tinha ganhado do Bangu. Ele fala assim, toma de volta, né? Vamos acertar esse placar e deixar essa disputa justa. E a gente vai pro intervalo com esse gosto amargo de um time que era para estar goleando o time rebaixado do Campeonato Carioca, dando ali um empate nas mãos dele, saindo temporariamente da zona de classificação. E a gente se perguntando o que vai ser desse segundo tempo, né? E o Mano Menezes resolve mudar o time no segundo tempo, colocando o Lima no lugar do Hércules e o Serna no lugar do Riquelme Felipe. Uma mudança que eu tive um pouco de dificuldade de entender com relação ali a entrada do Lima. O Lima não tem entrado bem nos últimos jogos. Não acho que o Hércules estava fazendo uma partida horrível que justificasse a saída. Mas assim, tive essa dificuldade de entender. A gente precisando fazer mais um gol. A minha opção vai ser colocar o Lima no meio de campo, né? Não vi sentido. Assim como a do Serna, eu fiquei um pouco... Mas a do Serna ainda fazia sentido, porque você tava propondo o ataque, é um cara de velocidade e tal. Não seria a minha primeira opção para esse segundo tempo, mas entra. E ainda que esse início do segundo tempo não tenha sido um dos melhores, quando o time começa a se ajeitar, o Serna de fato ajuda a gente, tanto no gol que ele dá assistência pro Canóbio, como também depois no gol dele ali, uma bola que quica e tal, e acaba tirando o goleiro de jogo. E a gente consegue, então, 3-1 no placar. E deixando a situação mais tranquila, voltando para a zona de classificação, inclusive pegando o terceiro lugar nessa zona de classificação. E o jogo já se desenha não um bom jogo, mas um jogo um pouco melhor do que no primeiro tempo, com o Fluminense tendo mais oportunidade de construir jogadas e possibilidades de gol. O Canóbio, inclusive, que faz um dos gols, né? Mas em alguns momentos eu tenho um pouco de dificuldade, porque tudo bem. Se você não arriscar, essa bola não vai entrar no gol. Então tem horas que você tem que arriscar de longe e tal. Mas com o Canóbio, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade porque ele ainda não acertou nenhuma de longe. E às vezes ele tem opções melhores pelo chão e ele escolhe essa bola mais alta. Talvez alguma escolha mais certa pudesse ter dado mais um gol ali favorável pra gente, né? E tudo mais. Mas acaba que em um lance infantil, o Freitas faz o pênalti, oportunidade do Bangu fazer o segundo gol, consegue converter, inclusive a jogada, e aí a gente termina esse jogo com o Bangu tentando entrar na nossa área e tudo mais, não conseguindo nada muito efetivo, mas um jogo com certeza com um cenário que mesmo o mais pessimista dos tricolores não esperava, que era um cenário onde o Bangu tivesse oportunidade de jogar contra a gente, como teve. E aí, assim, não vou bater aqui na escalação, tá? Apesar das cagadas que o Freitas fez dentro de campo, é o que eu falo pra vocês, ele não é o cara que ele me passa 100% de confiança. Pra mim, Thiago Santos e Manuel estão à frente do Freitas, porém, dado as últimas atuações de cada um deles, a mais justificável para entrar dentro de campo era o Freitas, então não considero a escolha errada, mas de fato uma noite infeliz do zagueiro. Inclusive tem até um momento que quase que o Ignacio dá um gol contra. Não foi só o Freitas que passou por isso, mas o Ignacio conseguiu colocar para fora. Mas assim, é muito difícil, assim. A gente vai ver a coletiva de imprensa do Mano Menezes. Só que ele, é claro, vai querer defender o trabalho dele, então ele vai exaltar a classificação. E você sabe que ele sabe que o jogo não foi bom. Mas ele quer bater na tecla de que esse é um caso isolado. E de que os outros jogos a gente estava apresentando uma evolução, como se essas 3 últimas partidas elas fossem suficientes para também dizer que
nossa, o Fluminense está virando uma máquina. E esse é um caso completamente isolado, o que eu não consigo considerar. E eu acho que outra coisa também que me incomoda bastante é falar da ausência do Ganso. Porque eu entendo que o Ganso faz falta pro time. Mas assim, olha como a coisa tá se arrastando. O Mano Menezes fala hoje que o Fluminense, que o Ganso ele vai fazer os exames no dia 27, não no dia 26. A janela fecha no dia 28. Só hoje saiu uma notícia na Globo falando sobre o nome de um camisa 10, que o Fluminense estaria atrás, hoje que eu digo o dia do jogo, né, durante a partida. E o Ganso, a ausência do Ganso ainda é tema. O que, ok, muda a dinâmica de jogo, você não ter um cara com a qualidade que o Ganso tem pra armar. Mas não dá pra colocar isso nessa partida contra o Bangu. Não dá pra você falar que a ausência do Ganso é suficiente pra uma atuação tão ruim, cara. Nenhum outro time tem o Ganso. A maioria dos outros times venceu o Bangu. O Bangu tem 4 empates só. O restante é derrota. Afinal, não ganhou nenhum jogo. E o time não tá jogando bem. Não tá. Você pode ter ali um momento, segundo tempo, que o Serna consegue ajudar ali, faz a diferença no jogo. Show, reconheço. Mas o Fluminense, coletivamente, ainda parece um bando dentro de campo. E a gente tá com o mesmo técnico que a gente tava desde o final do ano passado. Desde o final não, desde o meio do ano passado. E a gente teve mais tempo essa semana pra treinar. E a gente tá dentro do campeonato com o menor nível que a gente vai enfrentar ao longo de toda a temporada. E a gente tava enfrentando o menor nível desse menor campeonato. Um time já rebaixado. E um time que não brigou em nenhum momento pra não ser rebaixado, né? Pelo contrário. O Bangu, você já poderia... Eu já sagrava ali na terceira rodada que o Bangu tava rebaixado na competição. E de fato. Me preocupa muito o restante da temporada. Tem gente falando sobre se preocupar com vergonha no Mundial. Eu tô muito mais preocupada com vergonhas em Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Acho que a gente não precisa passar por isso de novo. Eu falei diversas vezes que por mais que eu não quisesse, não achasse que tinha justificativa para renovação de contrato do Mano Menezes, me incomodava porque pra mim, eu não vou aspirar grandes coisas com o Mano à frente da equipe. E não é ele o técnico que eu penso para um longo prazo, um trabalho de longo prazo, que era o que eu gostaria de ver no Fluminense. Mas ao mesmo tempo eu falava que o Mano Menezes não faria de forma alguma uma atuação, né, um trabalho ali que fizesse a gente brigar para não cair da mesma forma como o Diniz fez no início do ano passado. Que por mais que não fosse um técnico que eu fosse esperar brigar na parte, né, nas cabeças, também não seria um técnico que brigaria na parte de baixo. Hoje eu já não tenho mais tanta confiança quando eu falo isso. Tenho dificuldade de... A gente volta a estaca zero, sabe? Acho que quando você tem uma partida boa contra o Vasco, mas também tem que se considerar esse Vasco. Uma partida só se defendendo do Flamengo, eu não considero o jogo, tá? Não considero lá vantagem. Você tem até uma partida, de fato, ofensivamente melhor contra o Nova Iguaçu. Mas você pega o time rebaixado no Campeonato Carioca, na Série 1 do Campeonato Carioca, você não consegue se impor de verdade frente a esse time. Se impor de verdade, sabe? Sem deixar o adversário jogar. Sem dar espaço. Sem dar jogo pra ele. É muito difícil pensar o que eu vou esperar do Fluminense contra o Águia de Marabá. Com o Águia precisando de um empate pra levar a partida pros pênaltis. Valendo grana. Valendo muita grana pra eles. O que eu vou esperar do Fluminense pro restante da temporada? Eu até falo com vocês, pra mim, se o Fluminense passar dessa semifinal e for enfrentar um Flamengo, por exemplo, tenho confiança. Como? É o Fluminense contra o Flamengo em uma final disputando um jogo grande com jogadores que
se doam talvez 500% quando se trata de um Fla-Flu decisivo, como normalmente é. Ganha com Arias, Cano, Fábio, enfim, Thiago Silva, eu espero isso dele também. Em um jogo decisivo, de fato, tenha confiança. Mas, pra mim, algumas coisas boas que esse time consegue, que é se classificar mesmo diante de uma campanha ridícula, que é conseguir pontos em 2 clássicos que talvez que não era considerado talvez favorito, que é uma possibilidade até de se tornar campeão carioca mais uma vez, né? Talvez isso só sirva pra mascarar as atuações desse time, que você não vê grandes evoluções pro que gastou e pro que precisa, pro nível que vai enfrentar na temporada. Enfim, vale mencionar também que Keno e Everaldo entram no segundo tempo, no lugar de Germán e de Canóbio, mas assim, já com uma partida já definida, não conseguem ser efetivos. E acho que esse é um geral do jogo. A gente já tá estendendo bastante esse vídeo. Acho que esse é um geral do jogo que dá pra tratar. Deixa aí nos comentários como tá a sua cabeça com isso tudo. Eu confesso que eu tô bastante preocupada. Acho que 2024 deixa a gente bastante cauteloso nesse início de temporada. Mas espero que a gente consiga fazer o que precisa ser feito pro Fluminense começar o Campeonato Brasileiro bem, né? Da maneira como tá, é que não dá pra ficar. Mas fica ligado que tudo dando certo, tudo se caminhando certo. Daqui a pouco a gente tem a nossa atualização da tarde, e aí falo mais sobre esse jogador que foi mencionado pela Globo. Mas é isso. Beijo no coração. Saudações tricolores. 5 horas da tarde a gente também vai ter live pra conversar sobre todos os assuntos que surgirem ao longo do dia. E a gente vai ter live especial. Me desafiaram, filho. Teremos madrugadão essa semana pra ficar por dentro. Se inscreve aqui e fica com a gente, participa com a gente mais tarde da nossa live. Tamo junto.